Seja bem-vindo, né? Seja muito bem-vinda aí à imersão aí em exercício e diabetes. Essa imersão está existindo justamente para tentar ajudar aí você a compreender os efeitos fisiológicos do exercício físico no diabetes. Eu sou o Roberto Doro, né? E o tema de hoje a gente vai falar aí a respeito do quanto tempo de exercício que eu preciso fazer para poder baixar a minha glicemia. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente pensa no nosso corpo, quando a gente está em repouso, estava tudo funcionando muito bem, obrigado, e o corpo precisa agora se adaptar a essa nova situação. E essa nova situação ela vai envolver não só o músculo ali trabalhando e a parte voltada para o metabolismo energético, né? Que a gente pensa em repouso, estou usando a gordura como fonte de energia, só que durante o exercício, essa mudança drástica aí no consumo de energia, ela faz com que até o sistema se adaptar. Primeiro, tem lá uma diminuição na quantidade de oxigênio que vai ficar disponibilizado para o músculo trabalhar nesse tempo de adaptação. E aí qual é o detalhe que se tem nesse período? Geralmente o corpo ele vai usar muito mais a reserva que ele tem ali de glicose, de glicogênio, para poder manter o músculo trabalhando até que o sistema se reestabilize, né? Que a gente chama aí de estado de equilíbrio. Só que isso demora um período para acontecer, geralmente entre 2 e 4 ou 2 a 5 minutos mais ou menos. Claro que isso vai impactar o tipo de esforço que a gente está fazendo relacionado ao que a gente tem em repouso. Então, por exemplo, se você está sentado, levanta e sai andando, esse esforço ele é superior ao que você tem em repouso, mas ao mesmo tempo não é um esforço assim tão elevado. Agora, quando a gente levanta, por exemplo, e sai correndo, consequentemente, esse esforço ele é muito maior comparado ao que você tinha no repouso. Então vai demorar um pouco mais de tempo até que o sistema se reorganize. Então quando a gente pensa aí, quanto tempo de exercício eu preciso, primeiro a gente precisa entender que o corpo ele leva um período aí para entender que mudou a situação metabólica, para só depois ele entender que a gente está fazendo o exercício. Esse é o primeiro detalhe técnico aí que a gente tem. O segundo que a gente tem que levar em consideração, que isso a gente ouve muito falar, que fala assim, tem que fazer atividade física. Não, tem que fazer exercício. E por fim, muitas vezes fica a pergunta, né? O que é melhor aí para a gente pensar em controlar o diabetes ou ajudar a diminuir a glicemia? O exercício físico ou a atividade física? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, por definição, as duas, claro, né? Uma está relacionada à outra, mas são coisas diferentes. Então, se a gente pensar, no caso que eu estou falando com vocês nessa live, estou aqui sentadão, quer dizer, eu estou em estado de repouso, pensando aí no metabolismo. Se eu levantar e sair andando, eu comecei a me movimentar e o corpo vai ter que se adaptar. Foi o que eu falei desse momento aí de transição que a gente tem do repouso até o momento que você começa a fazer o exercício, começa a se movimentar. Só que o esforço que eu fiz, ele não é planejado. Eu simplesmente andei porque eu preciso me locomover de um lugar para o outro. Então isso envolve a atividade física. Então, por definição, atividade física, você vai movimentar os seus músculos, vai gastar mais energia do que você está gastando em repouso. Então, não existe uma organização nesse movimento pensando em ajuste metabólico, em situações onde o corpo vai precisar se adaptar. Quando a gente pensa com relação ao exercício, aí a coisa muda. Porque o exercício é a atividade física feita de maneira estruturada, para a gente melhorar alguma capacidade lá no nosso corpo. Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho de força, eu quero melhorar minha força nos membros inferiores. Eu posso, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira, com o peso do próprio corpo. Eu posso aumentar a carga, segurando aí um saco de arroz, alguma coisa assim, que isso tem sido muito utilizado esses dias, né, que a gente está aí em isolamento social. Então você não tem como, né, fazer exercício, por exemplo, ir para academia, a gente precisa adaptar. Então você cria aí uma resistência para aquele movimento que você está fazendo. Só que você organiza isso. Você vai fazer com um determinado número de repetições, uma quantidade de séries. Você vai fazer uma quantidade lá de exercício, vai parar um pouquinho, vai descansar, vai fazer de novo, depois de novo, você vai estruturar isso. Então isso sim é o exercício físico. Então muitas vezes, eu fiz questão de tocar nesse assunto, porque é comum, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Roberto, poxa, o médico pediu para eu fazer atividade física.
Porque se a gente pensar, exercício e atividade física, qual é melhor para quem tem diabetes? Certamente o exercício, porque ele vai ser feito de uma maneira estruturada, com um objetivo, que além de diminuir aí a glicose no sangue, também vai ajudar a melhorar outras capacidades aí do nosso organismo. Agora, pensando no indivíduo não fazer nada, ou ele pelo menos se mexer um pouco mais, aí nessa situação cabe sim a atividade física. Coisas que muitas vezes a pessoa pode mudar no dia a dia. Então, ao invés de aonde se locomove, vai sempre com o carro, por exemplo, parar o carro um pouco antes, andar um pouco mais. Nos locais, geralmente, que a gente vai, tem lá a escada rolante, elevador e a escada normal. A escada normal, praticamente, quase ninguém usa. E a pessoa, de repente, passar a usar, certamente ele vai gastar mais energia do que ele gasta quando ele tem repouso. Só que para fazer o músculo funcionar, vai ter que gastar glicose. Então, quer dizer assim, pensando em não fazer nada ou fazer atividade física, a atividade física, sim, ela ajuda. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração, o nosso corpo está sempre se adaptando. Então, para aquele indivíduo que não faz exatamente nada, se ele começar a andar um pouco, usar um pouco mais a escada, por exemplo, isso vai servir como um estímulo para ele, para ajudar talvez no controle do diabetes. Inclusive tem vários trabalhos aí que fazem essas comparações, e quando se compara, por exemplo, a capacidade que se tem aí de diminuir a glicose no sangue, o exercício ele é mais eficiente. Outra situação relacionada, por exemplo, ao consumo de oxigênio. A gente sabe que se a gente não fizer um exercício com uma intensidade um pouco mais alta, você não consegue melhorar, aumentar o seu consumo de oxigênio, aumentar lá o transporte de oxigênio pelas hemoglobinas. Aumentar a quantidade de capilares que vão estar chegando lá nos grupamentos musculares, para tentar otimizar a velocidade de fornecimento de oxigênio e remoção de CO2. E também depois fornecer energia lá para que haja síntese proteica depois do exercício. Então, essas melhoras, quando se compara a atividade física e exercício físico, a atividade física ela perde e perde feio. Né? Mesmo pensando, principalmente se a gente pensar em gastar energia o suficiente para poder, diminuir, por exemplo, a glicose, né, desse indivíduo. Então, o exercício, ele é bem melhor comparado aí com a atividade física. E muitas vezes a gente vê a confusão de atividade física e exercício. A pessoa fala, eu estou tentando emagrecer, mas eu falo, você precisa colocar o exercício e controlar o que você come. Mas eu já no dia inteiro eu fico me mexendo, eu lavo roupa, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que é o seguinte, por quanto tempo você faz esse esforço? Não é? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu falei do período que o corpo se adapta. Então, quando a pergunta foi feita, quanto tempo eu preciso fazer o exercício? A gente viu que o exercício, o tempo do exercício, ele é importante sim para o nosso organismo. Justamente por questões dessas adaptações. Que a gente sabe que a recomendação para quem tem diabetes, pensando aí no controle da alteração metabólica, ele está relacionado ao indivíduo fazer exercício com intensidade moderada. Por que moderado? E vai fazer o exercício não só o moderado para que ele use grandes grupamentos musculares, para que ele gaste a energia dele de glicogênio e que também aumente aí a quantidade de gasto energético para fazer com que o corpo reponha lá aquele glicogênio que foi gasto lá no tecido muscular, principalmente no tecido muscular. E aí o que a gente tem? Uma situação onde vai sim ajudar a diminuir a glicose. Só que, pensando nisso, isso não vai acontecer de um minuto para o outro quando você faz o exercício. Porque isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes perguntam, né? Falam, vou fazer exercício em jejum. A gente sabe que a gente já tem uma reserva de glicose ali no músculo. Então, mesmo que você vai fazer o exercício em jejum, você consegue durante um período, claro que um período de tempo muito menor do que você tiver alimentado, para ter energia para fazer o exercício, mas você tem já uma reserva que está ali no músculo. Então, durante os primeiros minutos de exercício, a gente tem energia no tecido muscular para fazer o exercício. Não precisa exatamente estar comendo para fazer o exercício, pensando nessa situação da captação aí da glicose. Só que a gente falou que precisa de um período para poder o corpo entender que você está fazendo exercício. Então, se a gente pensar a influência do tempo em relação ao exercício, o corpo ele vai demorar em torno de 2 até 5 minutos, dependendo da intensidade com que você está fazendo o exercício, para ele entender que teve uma mudança metabólica e que ela vai tender a se manter dali para frente, porque você continua exigindo que o corpo se adapte. E, consequentemente, o que a gente tem aí? Um período mínimo para o corpo entender que a gente fez o exercício.
Então, a recomendação é que o indivíduo, toda vez que ele vá fazer o exercício, que ele não faça um período menor do que 10 minutos. Porque o corpo não vai entender isso como sendo exercício. Ah, mas eu estou me movimentando, eu vou gastar glicose, eu vou fazer minha glicemia diminuir? Certamente vai. Mas provavelmente numa velocidade muito menor do que aconteceria se você fizesse um período maior de exercício. Então, situações que a gente tem que entender quando a gente fala de exercício para baixar a glicemia. Então, no mínimo, aí, pelo menos 10 minutos para o corpo entender que mudou a parte metabólica, escolher o exercício para isso, e exercício que seja moderado e cíclico de preferência, que você trabalhe aí grandes grupamentos musculares para poder ajudar a gastar uma quantidade adequada ali de glicogênio do músculo e forçar o sistema depois a remover a glicose que está lá no sangue, trazendo o músculo para fazer a reposição. Então, essa é a parte interessante. Então, quando a gente pensa aí no tempo do exercício, pensando na intensidade que a gente tem aí, quando a gente pensa em treinamento, a gente tem duas variáveis que a gente controla, que é o volume, que seria aí o tempo, por exemplo, do exercício, e a intensidade, quer dizer, o quão difícil vai ser para você fazer o exercício. Então, se pensa em diminuir a glicose, o que precisa? Precisa de um período um pouco maior, pelo menos pensando durante o exercício, medindo a glicemia antes, medindo no final, ter aí uma diferença significativa na glicose que estava lá no sangue. Para isso precisa um período um pouco maior, quer dizer, precisa ter um volume maior, um tempo maior. E automaticamente, se você fizer um exercício com uma intensidade muito alta, quer dizer, é muito difícil para eu fazer o exercício, consequentemente você não vai aguentar fazer por muito tempo. Então, quando a gente pensa na questão relacionada à influência do tempo no exercício, a gente tem que levar em consideração essas duas variáveis, volume e intensidade. Ah, mas se eu fizer o exercício com uma intensidade maior, quer dizer, um grau de dificuldade maior, eu não vou gastar mais energia? Vai gastar, mas consequentemente você vai fazer o exercício por menos tempo. Então, se a gente pensa em fazer o exercício, o antes e o depois do exercício, ter aí uma variação na glicemia, o exercício ele tem que durar aí pelo menos uns 20, 30 minutos em intensidade moderada, para que a gente tenha certeza que isso realmente aconteça. Então não adianta ensinar, vou fazer 5 minutos de exercício, eu já vou conseguir mudar a glicemia. Talvez mude, não no período de exercício, vai demorar um pouco mais para que isso aconteça. Se fizer um trabalho também muito levinho, também vai acontecer a mesma coisa. Então, são situações que a gente tem que lembrar que o tempo, pelo menos aí 20 ou 30 minutos de exercício, para poder sim fazer o indivíduo aí ter um resultado positivo pensando em diminuir a glicemia com intensidade moderada do exercício. E aí vem uma outra pergunta, né? Então quer dizer que qualquer exercício que eu fizer vai baixar a glicemia? Vai. O detalhe técnico é em que velocidade que vai baixar a glicemia? É alta intensidade? Geralmente você vai fazer por menos tempo. E se você fizer por menos tempo esse exercício, consequentemente, o que vai acontecer? Se você não fizer por pelo menos aí 20 minutos de exercício, certamente durante o exercício não vai ter grandes diferenças aí na glicemia. Então, o que vai acontecer? O indivíduo ele vai ter uma glicemia ali antes de começar o exercício, vai fazer o exercício, no final ele mede e está muito parecido. Isso certamente vai acontecer, porque é uma questão de tempo que teve, a intensidade mais alta não deixou ele fazer exercício o tempo suficiente para isso acontecer. Mas depois do exercício não vai tender a diminuir a glicemia? Vai. Então, assim, durante o exercício não, mas depois do exercício vai. Então, isso é algo que a gente tem que ter para gente, para quem tem diabetes aí, faz exercício, ou para quem é profissional de educação física e trabalha com quem tem diabetes, a gente tem que entender qual é o objetivo naquele momento. Nesse período de treino aqui que eu vou fazer, que vai durar, não sei, 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, o objetivo é diminuir o máximo possível a glicemia. Então precisa levar isso em consideração. Fazer exercício moderado por um período aí um pouco maior, pelo menos aí 30 minutos, para isso sim aí a gente consegue diminuir a glicose. Mas está indo treinar, está com um tempo mais curto aí, ótimo. Então vamos trabalhar com uma intensidade maior e, consequentemente, a resposta na glicemia talvez ela não seja tão rápida como é observado no exercício moderado, certo? Mas vai baixar? Talvez durante a aula não muito, mas depois da aula certamente vai cair. Com relação a depois da aula cair, deixa eu comentar aqui com vocês. Hoje, inclusive, eu fiz uma postagem lá no grupo que eu tenho no Telegram com relação à questão de resposta glicêmica por conta disso, né? De você fazer aí o exercício. Eu fiz lá o exercício moderado, que a glicemia estava um pouco mais alta, estava lá 220, e aí depois do exercício eu consegui sim diminuir, só que depois de um período ali
teve uma resposta lá um pouco diferente. Então, se você quiser saber aí o que aconteceu, entra lá no grupo do Telegram, lá que tem todas as informações. Lá eu gravei uns áudios e coloquei a foto do glicosímetro lá explicando aí o que aconteceu e o porquê muitas vezes acontece. Quando a gente pensa aí no treino, por exemplo, existe também uma relação, outros recursos que a gente pode utilizar para poder diminuir a glicemia, né? Que é uma coisa interessante também que a gente tem que considerar, é o horário também que o indivíduo vai fazer o exercício, né? Porque a gente sabe, de manhã, quando a gente acorda, a gente ficou lá um período em jejum, consequentemente o corpo, a gente ficou sem se alimentar, gastou a energia que tinha no fígado, então pela manhã, período da manhã, a resistência à ação da insulina ela é maior. Então se a gente pensar, eu vou treinar de manhã, se você vai treinar de manhã, a intensidade do exercício que você vai fazer é um exercício moderado, você tem sim que estender um pouquinho mais esse período de treinamento, para tentar sensibilizar mais os receptores de insulina, que é um efeito que a gente sabe que vai acontecer. Por isso que muitas vezes as pessoas se preocupam, porque o que acontece com a resistência à ação da insulina? A gente fica algumas horas sem comer, à noite, lá durante a madrugada, e depois pela manhã o corpo limita essa quantidade de glicose que vai sair do sangue, já justamente para tentar manter um padrão, já que ficou um período sem comer e no fígado tem uma diminuição na reserva de glicose. Então pela manhã a resistência à insulina ela é maior. Então, de primeiro momento, o risco de fazer hipoglicemia ele diminui, mas se você vai fazer exercício também para diminuir a glicose no sangue, e de repente ela está lá acima de 200, por exemplo, você precisa fazer exercício por 30, 40 minutos, talvez um pouquinho mais, dependendo aí do quanto você está sentindo ali o grau de dificuldade do exercício, porque a resistência à ação da insulina é maior. À tarde, ela tende a ser menor do que era de manhã, e à noite menor do que ela é no período da tarde. Então, muitas vezes, o período que a gente vai fazer o exercício, ele influencia bastante no quanto a gente vai conseguir diminuir a glicose no sangue. Se você fizer o exercício à noite, provavelmente a diminuição da glicose, ela tende a ser mais rápida ou mais acentuada do que seria se você treinasse pela manhã. Né? À tarde é um período ali intermediário. E uma outra coisa que a gente tem que ter também é que não é algo, isso aí eu sempre comento com vocês, essa questão das respostas do exercício, é algo que a gente tem que assim, a gente prediz isso, né? Acredita que aquilo vai acontecer, a gente tenta prever o que vai acontecer. Mas é algo que não é matemático e nem totalmente racional. Né? Existem tantos outros fatores aí que podem influenciar e que muitas vezes levam o indivíduo aí a fazer hipoglicemia, mesmo às vezes treinando pela manhã. Comigo, vira e mexe, acontece isso. Mesmo eu treinando pela manhã, é que eu tendo a fazer o exercício consecutivamente. Né? Então, quando a gente eu faço o exercício hoje, amanhã eu faço de novo, o que acontece? O receptor de insulina já tende a se manter mais sensível. Então, mesmo nesses períodos onde você tem uma maior resistência à ação da insulina, pela frequência com que você vem fazendo o exercício, um dia seguido ao outro, certamente fica mais sensível, sim, à resistência à ação da insulina. Então, quer dizer, ela diminui aí bastante. E pode sim o indivíduo fazer o exercício pela manhã e fazer hipoglicemia. Então, é algo assim, a gente sabe que isso é um fator fisiológico que acontece com o nosso corpo. Agora, eu vou fazer exercício de manhã porque de manhã eu vou fazer menos hipo? Talvez. Depende do seu tratamento também. Né? Porque se você pensar em quem usa insulina, aplica lá, por exemplo, a insulina basal pela manhã. Então, fez já 24 horas que foi aplicado, certamente ele tem um período ali com uma quantidade residual muito pequena de insulina, aí ele aplica a insulina basal. Insulina basal a gente sabe que ela vai começar a fazer efeito depois de 1h30, 2 horas mais ou menos que ela foi aplicada. Então não é que você vai aplicar a insulina e ela já vai chegar rapidamente no sistema, ela vai demorar um período. Então você vai fazer o exercício, certamente a diminuição na quantidade de glicose ela vai tender a ser um pouco menor. Então são variáveis que a gente tem que controlar também. Porque o exercício ele é sim muito poderoso, principalmente moderado, cíclico, né? Trabalhando os grandes grupamentos musculares, para fazer você diminuir a glicose no sangue. Só que existem outros fatores, por exemplo, você fazer o exercício sem a ação da insulina ainda. Né? Você depende só do exercício para diminuir. Talvez isso retarde um pouco essa velocidade na diminuição da glicose aí no sangue do indivíduo. Um outro recurso que a gente tem para usar para tentar diminuir a glicose no sangue é
Por exemplo, se a glicemia está bastante alta, está lá acima de 250 miligramas por decilitro, por exemplo, você fazer uma aplicação com insulina de curta duração. Então isso ajuda durante o exercício, porque esse é um recurso que geralmente a gente evita fazer justamente para diminuir o risco de hipoglicemia. Mas numa situação que você está começando o exercício com hiperglicemia e você quer que naquele momento a glicemia realmente diminua, o que é interessante fazer? Colocar ali, corrigir aquela glicemia com uma quantidade de insulina. Porque aí você vai, na verdade, otimizar o efeito do exercício. Você vai ter, durante o exercício, vai ter um pouco de insulina ali circulando, um pouco mais do que deveria ter, junto com o exercício. E isso acelera esse processo de diminuição na glicose do sangue. Isso aí é uma coisa que ela pode ser usada, né, principalmente quando a gente vai fazer exercício com a glicemia muito alta, para poder ajudar a diminuir aí a glicose no sangue. Agora, toda vez que eu fizer exercício aí com 30 minutos, então a glicemia ela baixa? Normalmente sim, a maior parte das vezes sim, mas por exemplo, como eu falei há pouco, a gente tem essa questão relacionada a, de repente você vai fazer exercício, você acabou de tomar café da manhã, aplicou insulina basal, corrigiu talvez com a insulina de curta duração, mas ainda não tem insulina suficiente, começou com uma glicemia que ela está em um padrão indo para cima rapidamente. Então com o exercício talvez não vá diminuir tão rápido. Claro, depois que essa insulina chegar, certamente isso vai acontecer. Agora, se o indivíduo tem diabetes tipo 2 e eu não uso insulina, então pensando lá quando eu falei dos recursos que a gente tem, quer dizer, não tem o recurso de aplicar insulina de curta duração. Mas você pode sim fazer exercício por mais tempo. Então, eu estou fazendo exercício pela manhã, faz mais tempo de exercício. A glicemia está um pouco mais alta, faz mais tempo de exercício. Você aumenta o tempo de exercício. Ou então, aumenta o grau de dificuldade, para diminuir um pouco o tempo. Quer dizer, trabalha com essas duas variáveis aí, que uma a gente chama de volume, que é o tempo que você vai fazer, e a outra é a intensidade, quer dizer, o quão difícil vai ser. Então você pode ele fazer por 20 minutos mais ou menos o exercício, e depois você começa a deixar ele mais difícil, os últimos 10 minutos com uma intensidade um pouco mais alta. Aí você vai somar essas ações e certamente vai ter um efeito bastante positivo aí pensando no exercício. E o que acontece se você fizer o exercício por um tempo menor do que 30 minutos? Então, uma coisa tem que ser bem clara. Se você vai fazer o exercício por um curto espaço de tempo, eu tenho só 20 minutos para fazer o exercício, então, primeira coisa, o corpo vai demorar pelo menos 4, 5 minutos aí para se adaptar. Segundo, a intensidade com que vai fazer o exercício, ela precisa ser maior, porque o seu tempo de exercício ele vai ser menor. Então, para ser menor e você conseguir uma resposta benéfica, né, pensando em diminuir a glicemia, aumentar a intensidade. E aumentar quanto? Vai fazendo exercício, percebe na hora que você começa a ficar respirando com um pouco mais de dificuldade, diminui de novo a intensidade. Vai aumentando de novo. Continua fazendo exercício, não para, e o tempo inteiro tenta fazer de uma maneira que você perceba que a sua respiração aumente bastante, que você produza nesses 20 minutos bastante calor. Tem que transpirar bastante. Isso é extremamente importante. É sinal que o desequilíbrio que você causou no seu organismo foi o suficiente para o sistema buscar uma adaptação. E essa adaptação ela vai vir, sim, da quantidade ali de glicose que você conseguiu tirar do sangue nesse momento. Então, se eu estou fazendo um exercício com uma intensidade moderada, eu posso fazer por 30, 40, 50 minutos. Mas puxa, o meu horário de repente apertou, hoje não dá para eu fazer tanto tempo, vou fazer por 20 minutos. Então aumenta a intensidade desse exercício. Então isso é algo que a gente tem que pensar aí, quando vai fazer o exercício, se puder fazer moderado por 30 minutos, é certeza que vai diminuir. Então quando a gente pensa assim, quanto tempo de exercício eu tenho que fazer para diminuir minha glicemia? No mínimo aí 20 minutos. O que vai acontecer com a sua glicemia? Toda vez que eu fizer exercício com 30 minutos, vai diminuir? Vai. Vai diminuir logo depois do exercício? Talvez. Talvez isso aconteça depois do exercício. Que são respostas fisiológicas que normalmente a gente não controla única e exclusivamente pelo efeito do exercício. Se pegar isoladamente o efeito do exercício, você consegue sim diminuir a glicemia. Então, vai acontecer. Mas, de repente, você comeu lá alguma coisa, algum alimento com carboidrato. Carboidrato complexo, por exemplo. Então, tem uma cadeia lá maior de carboidrato. Ele vai degradando aquilo durante o exercício e a glicose ela tende a ir aumentando.
Então ela vai aumentando durante o exercício. E você fazendo o exercício, com aquela glicemia que você tinha inicialmente, talvez no final do exercício ela não tenha diminuído tanto. Às vezes o tempo que você está fazendo o exercício... Não, você ia falar para você responder a pergunta da... Acho que é Tita, na academia, né? É sua aluna, eu acho. Se o aluno tiver hiperglicemia e passar mal, o que fazer? Aí dá um alô pro Jamil também. Ah, sim, oi Jamil, boa noite. E aí você está falando aqui da... Eu acho que é Tita. Da Tita, né? Então, Tita, você está perguntando aqui a respeito da glicemia, né? Se o indivíduo, seu aluno, ele está com hiperglicemia e passa mal. Aí o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: hiperglicemia é a partir de 180 miligramas por decilitro. Então, por isso que eu sempre falo, é importantíssimo a gente medir a glicemia antes de começar a fazer exercício. Por fatores fisiológicos mesmo. Quer dizer, você mediu a glicemia, está acima de 180, mas está 200, está abaixo de 250, por exemplo. Então isso vai dar uma resposta, a gente já consegue entender como é que o sistema está trabalhando. Então, numa situação onde ele tem glicemia acima de 180, mas até os 220, mais ou menos, raramente ele vai passar mal durante o exercício por conta de estar hiperglicêmico. Agora, quando a gente pensa na questão relacionada ao... o indivíduo chegou para treinar com uma glicemia acima de 250. Acima de 250 a gente já sabe que ele está com dificuldade de metabolizar a gordura totalmente como fonte de energia. Provavelmente ele já tem uma quantidade maior aí de corpos cetônicos circulando no sangue e, consequentemente, ele tende aí a aumentar a acidose, diminuir o potencial de hidrogênio e aumentar a acidez lá no sangue. Então é algo que a gente tem que levar em consideração a hiperglicemia, em quanto está essa hiperglicemia. Porque também, a partir de 180, os rins vão trabalhar mais rápido para poder eliminar glicose pela urina. Agora, quando se tem aí uma glicemia muito alta, esse indivíduo ele já tende a estar mais desidratado também. Então, por questão de segurança, o que a gente tem que fazer? Esse indivíduo que chegou hiperglicêmico, você não colocou aqui se ele tem diabetes tipo 1 ou tipo 2. Porque se ele tem diabetes tipo 1, o que é recomendado fazer se a glicemia dele está muito alta? Tomar metade da dose de insulina aí de curta duração. Se tiver lá acima de 300, muitas vezes isso acontece. Agora, se ele você abaixa o número, esse é por favor. Titã Academia. Eu falei errado. Ah, da Academia Titã. Tá. É que a Estela falou aqui, ela falou errado, mas tudo bem. Então, assim, se o indivíduo vai treinar, ele tem diabetes tipo 1, a gente tem o recurso de diminuir, suplementar um pouquinho ali com uma dose de insulina de curta duração, com metade da dose. Isso aí já certamente vai ajudar ele durante o exercício para tirar ele desse quadro de hiperglicemia. Só que ele já chegou hiperglicêmico. Então, certamente, ele já está mais desidratado. Tem que ficar atento a isso. Ofertar um pouco mais de água. Não tomar em grande quantidade, mas uma frequência num tempo um pouco menor. A cada 15 minutos, no máximo, tomar um pouquinho de água. Então, vai hidratando e vai fazendo o exercício. Se ele estiver fazendo musculação, fica mais fácil essa questão da hidratação. Porque aí, para cada série que ele faz, ele pode ir lá tomar um gole de água. Toma um pouquinho, claro. Agora, se ele faz exercício cíclico, a cada mais ou menos 10 minutos, tomar um pouquinho de água também. Então isso é importante para manter o sistema trabalhando de uma maneira um pouco mais equilibrada. Isso é importante aí quando a gente pensa no indivíduo que chega hiperglicêmico. Agora, se esse indivíduo é portador de diabetes tipo 2, a situação metabólica dele é muito parecida, fisiológica. Ele vai ter, sim, uma quantidade maior de... Ele vai ter... O rim vai estar trabalhando mais rápido, para filtrar mais rápido o sangue e tentar eliminar essa glicose pela urina. Ele vai tender a estar um pouco mais desidratado. Então a ideia é hidratar mais vezes também, em torno de 10 minutos, 10, 15 minutos, com uma quantidade pequena de água, e fazer o exercício por um período um pouco maior, com intensidade moderada, porque aí a gente não tem esse recurso de usar aí a insulina para otimizar o processo, aí a velocidade da redução da glicemia desse indivíduo. Mas dá para ser usado sim. Né, o cuidado que a gente tem que tomar, porque ele passou mal, também assim, você não colocou, se você puder responder aí pra gente, a pessoa passou mal porque veio também às vezes sem se alimentar para academia,
Em que situação que tá? Porque você vê que a gente começa a ver que tem um monte de situações, são variáveis que muitas vezes a gente passa desapercebido e de repente vai comprometer lá na hora do exercício. Mas a referência maior que a gente tem que ter é medir a glicemia, ver lá que tipo de medicamento está usando, se está hiperglicêmico, ver que horas que tomou o medicamento, né, se foi antidiabético oral, ou o momento que aplicou a insulina, para a gente prever o que vai acontecer, se precisa, de repente, compensar com um pouquinho mais de insulina de curta duração aí, ou não. Agora, se o indivíduo tem diabetes tipo 2, a gente não tem outro recurso, a não ser mantê-lo hidratado, né, ou ofertando água, pelo menos, para que o sistema consiga trabalhar de uma maneira com menos esforço, porque o problema é que o sangue vai ficando também mais grosso, e, claro, aumenta o atrito na parede dos vasos, numa situação onde a frequência cardíaca está mais aumentada, né, está mais alta. E aí, consequentemente, a gente tem aí uma sobrecarga, uma pós-carga, né? E uma pós-carga, principalmente no coração, bastante aumentada, e uma pré-carga também. O sangue vai ter um pouco mais de dificuldade para chegar no coração, e na hora que o coração bombear, ele tem que fazer muito mais força ali para mandar o sangue aí para o resto do sistema, numa situação que o sangue está com menos líquido. Então a gente tem que fornecer, sim, água para diminuir esse desconforto, esse esforço que vai acontecer no sistema, além de também ter água suficiente para perder lá na transpiração e ajudar na termorregulação. Então, o detalhe é assim, as pessoas, você está colocando que as pessoas vêm treinar muitas vezes sem se alimentar, né? E horas, né? Ele comeu, faz horas que ele comeu, e aí ele vem treinar. Nessas situações, o mais comum, o risco maior é o indivíduo de repente fazer quadros de hipoglicemia. A hiperglicemia ela pode sim acontecer na situação do indivíduo de repente fazer o exercício um pouco numa intensidade, num grau de dificuldade ali um pouco maior do que ele estava prevendo. Então ele faz uma intensidade um pouco maior, se ele está um pouco mais desidratado, vai ter uma carga interna bem maior do que a gente, como profissional de educação física, está prescrevendo para ele. Eu estou prescrevendo um exercício que normalmente eu sei que aquilo ali é moderado para o meu aluno. Só que na hora que ele vai fazer exercício, se ele chegou hiperglicêmico, já desidratado, ou tendendo à desidratação, a carga interna desse esforço, que normalmente é moderado numa situação de equilíbrio metabólico, ela passa a ser mais intensa. E isso sim pode fazer o indivíduo passar mal. Ah, que legal, você está colocando que tem 2 alunos aí com diabetes tipo 2, né? Então, o detalhe é assim. A gente, na verdade, como profissional de educação física, como nós, dos profissionais da área da saúde, que convivem com quem tem diabetes, nós somos os profissionais que as pessoas que têm diabetes vão ter mais contato. Porque na academia, às vezes, vem treinar todo dia, ou vem pelo menos 3 vezes na semana. No médico, ele vai uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses. Ou 3 meses, dependendo de como está o tratamento. Então, se a gente compara os profissionais da saúde que têm contato com quem tem diabetes, nós somos os que mais contato têm. Então, muitas vezes, sobra essa responsabilidade para a gente mesmo, para trabalhar como educador. Então, orientar o indivíduo, por exemplo, que tem diabetes, traz o glicosímetro para medir a glicemia, antes e depois do exercício. Muitas vezes quem tem diabetes tipo 2 tem só o hábito de medir a glicemia na hora que ele acorda. Depois o resto do dia não mede mais. Quer dizer, não sabe o que está acontecendo. Né? Porque como o corpo dele produz ali insulina, claro, numa quantidade abaixo do que ele precisa para ter um bom controle, ele normalmente mede muito menos aí a glicemia capilar do que quem tem diabetes tipo 1. Quem tem diabetes tipo 1, você piscou o olho, está hiperglicêmico. Piscou o olho, está fazendo hipoglicemia. Então você vai controlando muitas vezes com a glicemia capilar. Então, quem tem diabetes tipo 1 geralmente valoriza mais levar assim o glicosímetro na hora de treinar. Então, a gente precisa orientar os nossos alunos com diabetes, ou mesmo você que está assistindo aí tem diabetes, lembra de sempre quando vai treinar, leva o glicosímetro, leva algum suplemento com carboidrato e se usa insulina, se é insulinizado aí com insulina de curta duração, leva a insulina de curta duração também. Para se precisar fazer alguma correção ali durante o exercício, logo após o exercício, a correção ser feita. Tá certo? Então, é uma situação aí que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa no exercício para diminuir a glicemia. Então, tem sim que o exercício vai diminuir. Bom, então é isso aí, pessoal. O que eu tinha para falar hoje aqui para vocês, exatamente essa situação relacionada aí ao quanto de exercício, quanto tempo aí de exercício a gente faz para poder diminuir a glicemia. Então, quer dizer, é o volume e intensidade, faz o exercício sim com
intensidade moderada, pelo menos aí 30 minutos, isso vai sim ajudar a diminuir a glicemia, né? É o que normalmente é recomendado para o tratamento, mas se a situação se você tem menos tempo, aumenta um pouco a intensidade e lembra que não adianta ficar fazendo exercício por 10 minutos. 10 minutos mal o corpo vai entender que aquilo ali é exercício. Vai ter resultado, porque se a gente pensar, não, mas eu vou fazer um treino, eu tenho diabetes tipo 1, eu sou jovem, eu não tenho nenhuma complicação, e eu vou fazer um treino HIIT, que vai durar ali 12 minutos, 15 minutos. Pode fazer, não tem problema. O que vai acontecer? Provavelmente vai terminar com a glicemia um pouco mais alta do que ele tinha no início do exercício. A tendência dele fazer hipoglicemia no exercício resistido, ele está relacionado ao tipo de treinamento que ele vai fazer e a glicemia que ele tem antes de começar a fazer o exercício. Então, por exemplo, a gente, quando compara o exercício resistido com o exercício cíclico, o exercício aeróbio, pelo mesmo período, fala, eu vou fazer um treino em sala de musculação, vou fazer um treino aí de 50 minutos. 50 minutos correndo lá na esteira, por exemplo, andando ou correndo na esteira, ele, quando terminar de fazer exercício, você vai medir a glicemia, comparar aquela glicemia que foi medida antes e a do final do exercício, você vai ver que ele tem aí uma diminuição bastante acentuada na glicemia. Na musculação, vai depender do tipo de treinamento que ele faz. Então vamos fazer o seguinte, se você faz um treino onde você trabalha de maneira, um método por passagem, faz lá um treino que é combinado, por exemplo, você faz um para membro superior e já faz um para inferior, você não descansa, está fazendo exercício a todo momento, ou está fazendo um circuito, saiu de um aparelho, já vai para o outro, e passa 2, 3, 4 vezes no circuito. Dessa maneira, a tendência natural é diminuir um pouco mais rápido a glicemia. Mas a gente não consegue manter o padrão que se mantém no trabalho que é cíclico, no trabalho aeróbio. Porque se você pensar, eu vou pedalar. Se você vai pedalar, você está mesmo movimentando as pernas, são grandes grupos musculares, está gastando bastante glicogênio ali rapidamente. Na musculação, mesmo que você faça um treino ali para membros inferiores, você vai fazer um exercício com uma determinada quantidade de repetições, vamos supor que sejam 20 repetições, quanto tempo você vai demorar para fazer essa série? É um período bem menor. E, consequentemente, você vai ter que sair desse aparelho e ir para outro, por exemplo, trabalhar outro grupamento muscular. Então, a velocidade de degradação do glicogênio ela é bem menor. Então, muitas vezes pode acontecer sim de fazer hipoglicemia durante o treino de musculação? Pode. Mas, normalmente, com padrões de medição de glicemia antes do exercício bem menores do que o treino aeróbio. De uma maneira geral, o treino aeróbio, se você mede a glicemia, ela muitas vezes está lá com 140, 150, tem que tomar cuidado, porque certamente vai fazer hipoglicemia durante o exercício, se fizer exercício aí por 40 minutos ou 50, como a gente deu no exemplo. Mas se você chega com 140, por exemplo, para fazer um treino em sala de musculação, a probabilidade de fazer hipoglicemia ela é muito menor. Pode ser que na hora que termine o treino lá esteja com 80, mais ou menos, aí 70, 80, mas hipoglicemia mesmo, hipoglicemia grave de 50, né, 48, que a gente vê bastante acontecer aí quando faz treino aeróbio, o risco ele é bem menor, mas é por uma questão metabólica mesmo, de característica de especificidade do tipo de exercício, tá bom? Então é isso que é o detalhe aí. Protocolo ideal aí para musculação. Então, Sandro, não existe exatamente um protocolo ideal. O detalhe é o seguinte. Primeiro, o indivíduo está fazendo a musculação com qual objetivo? Porque muitas vezes a gente sabe que grande parte dos portadores de diabetes já são pessoas um pouco mais idosas. Então, ele vai fazer o exercício justamente para tentar fazer a manutenção, ou se possível, aí, aumento da massa magra para manter a autonomia desse indivíduo. A gente tem que levar em consideração o objetivo que essa pessoa quer. Que desse modo que eu estou falando, o que é legal fazer, por exemplo, na musculação? Fazer trabalho com métodos por passagem, principalmente o circuito. Circuito ele é geralmente um tipo de treinamento onde a pessoa vai conseguir ganhar força, né? Ele não vai trabalhar exatamente hipertrofia, né? Certamente não vai contribuir muito, mas ele vai fazer a manutenção da massa magra dele, vai contribuir aí com a autonomia dele, ao mesmo tempo que também ele consegue aí, por ser um exercício onde ele começa a se movimentar e praticamente não para, sai de um aparelho já vai para outro, sai de uma estação vai para outra, ele acaba tendo um efeito benéfico com relação ao risco cardiovascular. Então, o exercício em sala de musculação, se a gente pensar assim, só musculação, não está fazendo no mesmo treino uma parte de exercício aeróbio com um treino resistido.
Se ele vai fazer só musculação, o que a gente sabe que vai contribuir mais em termos de saúde vai ser exatamente ele fazer o exercício de maneira, por método por passagem, de preferência em circuito. Alternado por segmento vai ser ajuda bastante. Então faz lá um exercício para membro superior, faz depois para membro inferior, faz lá um pouco de abdominal, aí vai lá de novo, faz de novo superior, inferior e assim por diante. Não faça exercícios para sobrecarregar um determinado grupamento muscular. Claro que a partir do momento que ele se adaptou, a gente tem que aumentar a intensidade. Então aí junta lá e vai de acordo com o que a gente vê. Mas pensando aí para diminuição de risco cardiovascular, funciona bastante, viu? É algo que dá uma resposta aí bem bacana, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês que ficaram aqui, né, com a gente até agora. E lembrem-se, né, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais, pessoal. Um abraço aí para vocês.